Sociedade romana. A sociedade romana é uma das mais antigas da história. Ela mostra, em suas diversas facetas, o quanto estava à frente do seu tempo. Neste documentário, você encontrará uma verdadeira viagem pela Roma Antiga, trazendo um eclético grupo de entrevistados, desde especialistas até cidadãos, que falarão acerca das divisões sociais, o papel da mulher na sociedade, família, sexualidade e outros aspectos da sociedade romana. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa. O que é a sociedade? Segundo Aurélio, sociedade é o conjunto de indivíduos que vivem unidos através de normas, leis, regras e interesses em comum. O exemplo de sociedade mais próximo que nós temos é a sociedade brasileira. E nós, como cidadãos, vivemos unidos por um conjunto de interesses, tais como família, lazer, e somos regidos por normas estabelecidas pelos nossos governantes. Mas você já parou para pensar como é que funcionavam as sociedades de antigamente? No programa de hoje, vamos falar sobre uma das sociedades mais antigas da história, a sociedade romana. Divisões sociais. Elas existiam na Roma Antiga? Falaremos sobre esse assunto agora. Toda sociedade, seja ela qual for, tem suas divisões sociais, as quais são chamadas de classes sociais. Para se dizer qual a classe social a que o indivíduo pertence, ele deve se encaixar em determinados critérios, tais como grau de escolaridade, distribuição de renda, posição social. Quais são as classes sociais predominantes em nossa sociedade atualmente? Quais são o quê? As classes sociais predominantes em nossa sociedade atualmente. E tem o rico, né? E tem os pobres, tem a classe trabalhadora, tem os mais poderosos, que é os empresários, tem os favelados, subalternos, os milionários. Sim, moça, mas e o que mais? Ixi, tem mais? Bom, tem as classes A, B e C. E elas são, respectivamente, as classes alta, média e baixa. A classe alta são aqueles mais ricos, mais poderosos, têm mais condições. A classe média não é rico nem pobre, como o nome diz, é na média. E a classe baixa são aqueles mais pobres, que não necessariamente passam por miséria, mas que passam por dificuldades financeiras. A sociedade romana, assim como a nossa, também possuía divisões sociais. Elas eram chamadas de ordens e não se caracterizavam apenas pela condição financeira, mas também pelo reconhecimento social. Havia 3 ordens principais: a plebleia, a equestre e a senatorial. Os plebeios eram os cidadãos comuns, em sua maioria pobres. Os equestres, também chamados de cavaleiros, eram os que faziam parte dos cavaleiros do exército. Mais tarde, também eram comerciantes que mantinham relações com os nobres. Os que faziam parte da ordem senatorial eram os nobres, os únicos que participavam do Senado e que não podiam praticar o comércio. A sociedade romana era dividida em 2 partes essenciais: os livres e os não livres, os cidadãos e os não cidadãos. Cidadão é todo aquele que poderia participar efetivamente das decisões sociais, poderiam exercer cargos públicos ou participar das assembleias que ocorriam na cidade de Roma. Já os não cidadãos não tinham esses mesmos direitos. Os não livres eram os escravos, e os ditos livres eram ou escravos alforriados ou livres de nascença. Uma das características mais marcantes da sociedade romana é que, diferente da grega, existia uma possibilidade de mobilidade. Um exemplo disso é um escravo se tornar um homem livre, da mesma forma que um não cidadão se tornar um cidadão. Não existia barreiras intransponíveis. Outro exemplo que podemos citar seria uma pessoa em uma situação financeira não tão favorável, através do seu trabalho e do seu esforço,
ascender socialmente e, assim, se tornar uma pessoa de uma situação financeira mais favorável. A seguir, o papel da mulher na sociedade. Como se comportavam as mulheres romanas? Igualdade de gênero, direitos iguais, é crescente o número de mulheres que lutam por uma sociedade igualitária, onde o papel feminino seja valorizado e respeitado. Elas são chamadas de feministas e defendem uma sociedade em que o homem e a mulher possuam direitos iguais. Tem muita gente achando que as feministas querem tornar os homens inferiores às mulheres. E estão dizendo por aí que as mulheres querem ser superiores aos homens. Mas não é bem assim. Nós lutamos pela igualdade de gênero. O que nós queremos é uma sociedade em que o homem e a mulher têm os mesmos direitos. E não uma desigualdade como vemos hoje em dia. Quer dizer, não bem hoje em dia, porque isso vem bem desde a antiguidade, onde as mulheres já sofriam com a discriminação. Quando se fala do papel da mulher na sociedade antiga, logo se vê essa ideia de uma pessoa isolada, reclusa, que não tinha interação com os homens. São muitas as sociedades em que isso acontecia, como por exemplo a sociedade grega, em que a mulher era considerada um ser inferior ao homem. Mas será que o mesmo ocorria na sociedade romana? Será que a mulher romana era assim tão reprimida? Na Roma antiga, as mulheres não tinham direitos como cidadãs. Porém, elas não viviam reclusas ou apartadas da sociedade. Elas possuíam um papel atuante tanto na vida doméstica como na vida pública. As mulheres romanas podiam ser educadas, participavam de campanhas eleitorais, participavam de banquetes e reuniões sociais importantes, escreviam poesias e podiam até ser donas de sua própria empresa. Existem inscrições encontradas na cidade de Pompeia que mostram que, embora as mulheres não pudessem votar ou ser eleitas, elas não eram impedidas de apoiar, através de cartazes, seus candidatos a cargos públicos. Isso mostra uma certa influência da mulher na sociedade. Através da arqueologia, também foi possível encontrar documentos escritos por mulheres que mostram o quanto elas possuíam um papel ativo na sociedade, como poemas amorosos e até mesmo o convite de uma senhora para a sua festa de aniversário, que dizia: Cláudia Severa para Lepidina, saudações. Convido-te a vir à comemoração do meu aniversário, no dia 11 de setembro, o que tornará o dia mais agradável, com a tua presença. Saudações ao teu marido Cerealice. O meu Hélio saúda-te e teus filhos. Espero-te, irmã. Saudações, irmã caríssima. Espero estar bem e saudações. Para Sulpícia Lepidina, esposa de Flávio Cereales, de Severa. Neste convite, é possível perceber que esta mulher romana era tão autônoma a ponto de ela mesma organizar a própria festa, convidar as pessoas e isto tudo vivendo em um acampamento militar. Levando em consideração essa situação, podemos imaginar como não seria o comportamento de tais mulheres vivendo em um local menos isolado. A mulher romana tinha uma posição ímpar na sociedade, comparada com as mulheres de outras civilizações. Um comportamento como esse só pode ser comparado ao da mulher ocidental a partir do século XX, algo extremamente notável. Porém, embora a mulher tivesse uma posição de destaque na sociedade romana e não vivesse isolada dos homens, é possível encontrar na literatura escritores que, através de críticas, mostravam total aversão e desprezo às mulheres com piadas e textos machistas. Existem textos, contos e até mesmo piadas do período da civilização romana que mostram uma misoginia, que é uma certa aversão às mulheres, algo muito comum entre os escritores romanos. Estes textos, contos e piadas, embora de uma forma satírica mostrassem uma certa crítica às mulheres, é impossível não notar o quanto as mulheres conseguiam persuadir os homens e quanto elas possuíam uma influência na sociedade. Família, casamento e filhos. Como existiam e como se comportavam esses aspectos da sociedade romana? Veja a seguir.
O que é uma família? Família é o conjunto de pessoas unidas por algum grau de parentesco, que vivem juntos numa casa a quem eles chamam de lar. Esse é o conceito de família mais aceito pela nossa sociedade. Mas na sociedade romana funcionava de uma forma bem diferente. Para os romanos, família era tudo aquilo que estava sob o poder do pai. Assim, o pai de família possuía mulher, filhos, escravos, animais e residências, sendo tudo isso considerado família. A representação familiar romana era simbolizada pelo pai e todo o poder atribuído a ele terminava somente com sua morte. Cada integrante da família romana tinha um papel bastante definido. O pai era o primeiro do lar. Sendo assim, ele desempenhava todas as funções religiosas, econômicas e morais que fossem necessárias. Os bens materiais pertenciam somente a ele. A mulher, a mãe, não tinha o papel de senhora do lar, pois ela era considerada parte integrante do homem. A mulher casada seguia todas as regras de boa conduta e tinha certa liberdade para conviver socialmente. Os filhos eram a representação da reprodução dos herdeiros. Eles eram os que iriam herdar todos os bens e pertences dos pais. Na maioria das vezes, na sociedade contemporânea, o primeiro passo para se construir uma família é o casamento. E na sociedade romana não era diferente. A união entre um homem e uma mulher que iriam gerar filhos, ou seja, descendentes, iriam constituir uma família. Mas como é que se davam esses casamentos? Como ocorriam essas celebrações? Isso nós vamos descobrir já já. Para o casamento na sociedade romana acontecer, eram necessários 3 requisitos básicos: o conúbio, a idade legal e o consentimento. O conúbio era a permissão jurídica necessária para a realização do casamento. O conúbio só era permitido aos cidadãos legítimos. Os escravos, os estrangeiros e as prostitutas eram impedidos de casar. O conúbio, para esses, só era permitido em um caso excepcional. A idade legal era a idade mínima permitida para a ocorrência do casamento. Essa idade era diretamente relacionada à puberdade, ou seja, 14 anos para os homens e 12 para as mulheres. As mulheres geralmente casavam entre os 12 e os 18 anos, e os homens depois dos 30. O consentimento era a permissão por parte dos pais dos noivos. Geralmente o consentimento vinha antecedido por um acordo entre os pais, pois, na maioria das vezes, o casamento entre os romanos era feito de forma arranjada. Os pais dos noivos combinavam entre si de casar os seus filhos. A celebração do casamento era realizada através de uma cerimônia, no qual se reuniam as duas famílias. O noivo oferecia vários presentes à noiva, dentre os quais estava um anel de ferro que seria colocado no anelar esquerdo dela. Também assinava-se o contrato nupcial. Logo após todas as formalidades, era feito um banquete que se servia a todos. Após essa cerimônia toda ocorrida, dentre alguns meses ou até 2 anos depois, era assim feito o casamento. Na véspera do casamento, os noivos dedicavam seus brinquedos aos deuses familiares, que haviam abençoado sua meninice. A casa era decorada com flores e os bustos dos ancestrais eram trazidos para a ocasião. No dia do casamento, a noiva vestia-se de branco. A cerimônia começava com o sacerdote, que buscava saber se um casamento naquele dia seria bem sucedido, por meio de rituais que lhe diriam se o dia era fasto, propício, ou nefasto, impropício ao casamento. Em caso positivo, os noivos assinavam um registro de casamento diante de testemunhas. Davam-se as mãos e rezavam juntos para que o matrimônio fosse feliz. A noiva prometia ao noivo: aonde você for, eu vou junto. E a cerimônia terminava com um sacrifício em honra aos deuses. Esse estilo de casamento era mais comum entre as famílias mais influentes, enquanto os humildes não se casavam por arranjo de famílias, e sim para poder se ajudar no trabalho. A diferença de idade era em geral maior entre as famílias ricas do que entre os humildes, e os humildes também tinham poucos ou nenhum escravo. Um dos principais objetivos do casamento romano era a geração de descendentes, e isso não demorava a acontecer. Logo que o homem e a mulher se casavam, começavam a gerar filhos, e esses seriam imediatamente iniciados na cultura romana. Quando crescia, o menino aprendia a ler e começava a ter aulas, tanto em casa, com professor particular,
como em uma escola mantida pelo Estado. Os objetivos do ensino primário eram o domínio da língua latina e o aprendizado de algo de matemática, enquanto o ensino médio e superior voltavam-se para o domínio da composição literária, com ênfase para a gramática latina, métrica, da poesia e literatura. O ensino superior preparava o jovem para a eloquência e a atuação nos tribunais e na vida política, o que mostra bem como a instrução era eminentemente masculina, ainda que houvesse mulheres educadas. As crianças não aprendiam apenas as matérias, mas também ensinamentos morais, que eram para elas passados através de frases, dentre as quais vale destacar a de Apio Cláudio Cego, que diz: manter a alma equilibrada, para que não possam surgir o engano, a maldade e a violência. Quando vês um amigo, te esqueces do sofrimento, cada um é fabricante de sua própria sorte. Para os jovens de famílias mais influentes, o treinamento militar iniciava-se desde cedo. Disciplina, adestramento físico, prontidão e habilidade no manejo das armas faziam parte do cotidiano daqueles que frequentavam o campo de Marte, local onde eram realizados os exercícios de arremesso de disco e de dardos, equitação e natação. Essa educação, com vistas à guerra, contribuiu, segundo alguns autores, para a expansão do Império, na medida em que dela resultaram militares competentes. Sexualidade na Roma Antiga. Como os romanos viam o sexo? Veja a seguir. Na sociedade brasileira, falar de sexualidade às vezes pode ser um tabu. Mas na sociedade romana, apesar de ser um povo antigo, falar sobre esse assunto era uma coisa muito natural e liberal. A sexualidade para os romanos era uma forma não só de exaltar a fertilidade e a procriação, como também a busca pelo prazer. Como outros aspectos da vida romana, a sexualidade foi apoiada e regulada por tradições religiosas. Tanto o culto público do Estado quanto os cultos privados convergiam para práticas religiosas e mágicas. A sexualidade era uma categoria importante do pensamento religioso romano. O complemento do masculino e feminino foi fundamental para o conceito romano de divindade. Para os romanos, ricos ou pobres, a sexualidade estava intimamente relacionada à religiosidade, mais em particular ao culto à fertilidade. Temos como exemplo a figa, que nós herdamos dos romanos. Figa, em latim popular, quer dizer vagina, algo relacionado à relação sexual e que, por isso, traz sorte. As relações sexuais entre duas pessoas do mesmo sexo, na Roma Antiga, eram conhecidas como amor grego. Os romanos, no entanto, tampouco se opunham a essas práticas. Na elite romana, aceitava-se como natural que um homem mantivesse relações com mulheres e com homens, em especial o patrão com seus escravos e escravas. Seria mais apropriado considerar que o condenável na sociedade romana era o fato de fazer-se passar por alguém do outro sexo e não o de manter relações com pessoas do mesmo sexo. A masculinidade romana não estava atrelada ao pressuposto de se ter ou não relações homossexuais. Temos o caso, como exemplo, de Júlio César, conhecido como grande conquistador de mulheres e de sua história de amor com Cleópatra. Contudo mesmo, também é conhecido por ser esposo de todos os homens e marido de todas as mulheres. É importante lembrar também que os pobres namoravam e frequentavam prostíbulos. Há também indícios de que havia mulheres de posses que pagavam pelos serviços de prostitutos. Chegamos ao fim do nosso estudo sobre a sociedade romana. Aprendemos como essa sociedade se dividia, como se dava o casamento, a criação dos filhos, seu conceito de família. Aprendemos também qual o papel da mulher nessa sociedade e a forma singular que eles tinham de ver a sexualidade. Em muitos momentos, tivemos a oportunidade de comparar a sociedade romana com a nossa sociedade, ver todas as suas convergências, o que eles tinham de diferente, o que eles tinham de igual conosco. Mas, acima de tudo, temos a reflexão de que uma sociedade não importa como ela foi, como existiu, como se deu. O que importa é que ela deve ser respeitada acima de tudo.